Dupla de volantes já desponta como a preferência do técnico Hernan Crespo. São Paulo que está de olho no mercado em até 3 reforços nesta janela de transferências e tudo indica que Alves finalmente será vendido pelo São Paulo Futebol Clube. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. É um prazer para quem não me conhece, eu sou o Alexander Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? Nesta quinta-feira, o técnico Hernan Crespo comandou 2 atividades. A primeira aconteceu a partir das 9h30 no CT da Barra Funda, onde os atletas fizeram um trabalho na parte do campo, também fizeram alguns trabalhos físicos, alguns trabalhos táticos, é o técnico Hernan Crespo já colocando a sua cara. 3h30 também houve uma outra atividade. As novidades foram a possibilidade de Lucas Moura e Ferreira estarem disponíveis contra o Flamengo. Isso porque hoje eles já foram para o campo, já fizeram ali algumas atividades com alguns outros jogadores dentro ali de um dos campos do CT da Barra Funda, o que dá margem para a evolução dos atletas e a expectativa crescer para que ambos estejam disponíveis para a partida contra o Flamengo. Vamos analisar, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, se eles forem evoluindo conforme a partida vai chegando. Ainda estamos no dia 2, tem mais 10 dias para a partida acontecer. Existe uma forte tendência, uma grande chance deles estarem pelo menos disponíveis no banco de reservas. Bora aguardar um pouco mais para falar sobre Lucas Moura e Ferreira e torcer, claro, para que os dois atletas voltem o quanto antes para serem opções para o técnico Hernan Crespo nesse início, ou reinício, de segunda passagem. Bora destrinchar, trazer mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube, conversar um pouco sobre as últimas informações do São Paulo. São Paulo busca até 3 reforços nesta janela de transferências. Antes, com o técnico Zubeldia, a diretoria estava buscando 2 pontas e um meio-campista para serem os 3 jogadores que a diretoria buscaria no mercado. Mas, agora com um novo trabalho, com o técnico Hernan Crespo tentando e querendo implementar em um primeiro momento uma linha com 3 defensores, aquele famoso 3-5-2, existem agora algumas lacunas dentro do plantel que a diretoria vai começar a observar opções dentro do mercado. Informação que foi dada primeira lá pelo GE, e a gente vai destrinchar um pouquinho sobre essa informação, também trazer alguns bastidores do que a gente conseguiu ouvir de algumas pessoas. Sobre o lado direito, a lateral direita, o São Paulo entende que neste primeiro momento o Crespo vai usar o Cédric Soares, existe uma possibilidade também do Lucas Ferreira e algumas alternativas poder fazer essa função mais pelo lado, mas neste momento, inclusive, no esboço titular, o Lucas Ferreira está jogando um pouco mais à frente. Depois a gente vai trazer no próximo vídeo, às 7 horas da manhã, na sexta-feira, mais detalhes sobre o que a gente conseguiu apurar de uma possível primeira escalação do técnico Hernan Crespo. E aí o lado direito seria uma possibilidade, isso porque o Cédric Soares já é um jogador veterano, então ele vai precisar revezar ali na função. O São Paulo perde o Igor Vinícius e a gente trouxe a informação. E aí é legal como os fatos acabam corroborando até com a nossa informação mesmo, alguns afirmando que não procede ou algo nesse sentido. Por quê? O Crespo, quando ele olha o plantel, ele vê o Igor Vinícius, ele fala, pô, legal, tem o Igor Vinícius. Mas aí a diretoria chega e avisa, não, ele tá sendo negociado, tá sendo vendido. Só que aí a diretoria depois do Crespo falou, pô, mas eu gostaria de contar com ele. Aí a diretoria vai tentar conversar com o Igor Vinícius para ver essa possibilidade, uma conversa, e aí? Tá, é tudo certo lá mesmo, você quer sair, o Crespo tá chegando, você não quer esperar um pouco, mas o próprio Igor Vinícius também não falou, não, a gente já tinha conversado, era fim de ciclo, tô acertado com o Santos e vou seguir minha vida. Eu só falo, então tá bom, a gente vai buscar outro nome. Então não foi, meu Deus, o Crespo pediu e não foi atendido, meu Deus do céu, que crise. Não, foi só uma conversa sadia entre todas as partes e houve o entendimento de que o Igor Vinícius realmente quis sair. E aí, sem o Igor Vinícius, o técnico Hernan Crespo e a diretoria entendem para observar melhor o lado direito da sua defesa. Isso porque tem o Cédric, o Lucas Ferreira pode acabar fazendo a função, mas tem o Mike e o Ângelo. O Mike vai ficar um mês fora, então a diretoria está analisando para ver se realmente
pode buscar uma opção dentro do mercado para entender melhor essa situação. Ainda tem o Ângelo também que está sendo observado pelo Crespo. A zaga também é uma questão, com a saída do Juan Tressoldi é mais simples, sai o Juan, já que você precisa de 6 zagueiros, né? Você precisa de um sistema com 6 zagueiros, porque você vai jogar com 3, você já tem 4 garantidos, Alan Franco, Arboleda, tem o Sabino e também o Ferrarese vai jogar como zagueiro nesse sistema com 3 zagueiros, não faz nem sentido ele jogar de ala, e ainda você poderia contratar mais um, e aí essa sexta opção poderia ser o Luiz Gustavo, você poderia colocar o Pablo Maia eventualmente, pode até o Luan chegou a treinar ali para completar o time jogando nos 3 zagueiros, ou você pode completar com a base, então é uma questão mais simples, mas o São Paulo está de olho em um zagueiro no mercado, e a outra também seria um atacante pelos lados do campo, com características parecidas com o Ferreirinha, que possa ocasionalmente também fazer as alas do campo. Então, esse é o mercado que o São Paulo vai buscar nessa janela de transferências. Você acha que realmente são as 3 necessidades do atual plantel? Deixe aqui nos comentários, quero saber muito a sua opinião. Para a gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube, só antes, seja membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo. A gente tem o nosso grupo do WhatsApp, 24 horas por dia que a gente conversa, bate um papo, eu levo muita informação lá também. Tem também os vídeos exclusivos para os membros deste canal, além das lives exclusivas, um conteúdo bem legal, então dá uma olhada aqui no botão de Seja Membro. Para a gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube, a gente vai falar sobre a dupla de volantes e também sobre Alves. O Alves viaja, né, na madrugada desta sexta-feira para a Rússia. O CSKA já enviou as passagens para o staff do meio-campista. Ainda não está fechada a venda, tá, o São Paulo? E o próprio empresário do atleta evitam falar, ó, não, a gente vai lá, vai realizar exames para ver tudo bonitinho, mas é só uma parte burocrática mesmo. Então, ele vai viajar para a Rússia, onde ele vai realizar exames médicos. Sendo aprovado nos exames médicos, ele vai assinar o contrato de 5 temporadas com o CSKA. O contrato já está redigido, resta realmente ele só ser aprovado nos exames. Ele que já não vinha treinando com o elenco, ele já tinha sido liberado pelo São Paulo por conta dessa transferência, e aí agora foi liberado pelo clube para poder viajar e realizar exames médicos. Aí o São Paulo vai ficar no aguardo aí para essa assinatura contratual, mas ele, São Paulo Futebol Clube, já liberou o meio-campista. Ele viaja nessa madrugada de sexta-feira, provavelmente no fim de semana vai realizar os exames médicos, vai resolver todas essas questões, assina o contrato e aí não será mais jogador de São Paulo. Pela transação, o CSKA vai pagar a totalidade de 6 milhões de euros pelo jogador. 85% desse valor vai destinado ao São Paulo Futebol Clube, os outros 15% são do atleta. E aí agora o São Paulo não vai poder contar com o Alves, o Hernan Crespo já não vinha contando com o atleta, e aí agora ele vai poder seguir seus primeiros passos no futebol europeu. São Paulo também fica com 25% da mais-valia. Não é 25% dos direitos do jogador, e sim da mais-valia. Essa mais-valia vai ser o valor que vai exceder o valor do investimento. O CSKA paga 6 milhões de euros pelo jogador. Então, em qualquer momento que o CSKA for vender o Alves e esse valor vai ser maior do que os 6 milhões de euros, você vai pegar a diferença e os 25% da diferença serão destinados ao São Paulo. Bora trazer um exemplo mais prático aqui. Se daqui a um ano o Alves for vendido por 20 milhões de euros, a proposta é de 20 milhões de euros, tira os 6 milhões de euros investidos pelo CSKA, sobra 14. O São Paulo, esse é a mais-valia. O São Paulo teria 25% desses 14 milhões de euros. Essa será a transação do São Paulo Futebol Clube. Quero muito saber da sua opinião sobre essa venda. Achei o valor bem baixo. Confesso que acreditava que o Alves poderia valer muito mais no mercado, mas o São Paulo acredita que foi uma proposta condizente e está vendendo aí o seu meio-campista. Só antes da gente fechar o vídeo, aqui embaixo no link da descrição tem o link da Ola Sports, a plataforma mais completa de futebol que você vai encontrar hoje no mercado. Além de notícias, programação de jogos, estatísticas, tem jogos ao vivo. Todos os jogos do São Paulo Futebol Clube ou de qualquer outro clube no mundo, você vai poder acompanhar ao vivo na Ola Sports. Só antes também, para a gente fechar o vídeo de hoje, informação dada lá pelo André Hernan, que a gente já tinha conversado aqui, inclusive, até tinha soltado a informação de que o Pablo estava correndo atrás nesse quesito até
por conta de como o Crespo tinha a ideia desse jogo, inclusive até conversei com vocês, foi no dia da apresentação, né, na live que eu falei que no começo ele deveria apostar em Marcos Antônio e também no Alisson, e aí, não lembro se foi hoje ou foi ontem à noite, eu não vou lembrar, mas eu vi sim, o pessoal até me mandou lá no grupo dos membros, de que o André Hernan tinha confirmado, né, falado que nesse primeiro momento Marcos Antônio e Alisson são a dupla de volantes ideal do técnico Hernan Crespo, que a gente corrobora com essa informação de que o Marcos Antônio e o Alisson neste momento estão despontando aí. Hoje o Crespo vê o Alisson muito mais como um primeiro volante nesse sistema com 3 zagueiros do que ele sendo o jogador de segundo volante, aquele segundo meio campista, até porque nesse sistema com 3 zagueiros você já tem um Alisson um pouco mais solto, você poderia ter o Marcos Antônio ali para ajudar na organizações de jogadas, principalmente também ao lado do Oscar. Então é mais ou menos nesse cenário, nesse sentido, que o técnico Hernan Crespo tem trabalhado. Ele entende que Marcos Antônio e Alisson podem dar um pouco mais de mobilidade, vigor físico e até técnico dentro do time, porque o Marcos Antônio, o Alisson é aquele volante dominador, né? Ele não é parrudo, forte fisicamente, mas ele é tão elétrico, ele é tão voluntarioso que ele está em todas as partes do campo, então ele consegue fazer essa dominância. Já o Marcos Antônio é um domínio técnico, né, do controle de bola, dos passes, então ele entende que para o seu sistema de jogo andar neste momento, a ideia inicial é começar com o Marcos Antônio e com o Alisson. Isso não quer dizer que futuramente ele não vai acabar usando o Pablo Maia, muito pelo contrário, ele gosta e quer contar com o Pablo também, que tem em algumas atividades a ideia de jogar num sistema com 3 volantes, ele sendo ali o volante de 3 volantes, não, de 3 zagueiros, ele sendo esse volante aqui da sobra e outros 2 zagueiros aqui, mais ou menos, né, descendo a linha para fazer a saída de bola, mas Marcos Antônio e Alisson estão largando na frente neste momento. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre essa dupla de volantes que o técnico Hernan Crespo está querendo no São Paulo. Esse foi o vídeo de hoje, vídeo dedicado ao Diogo Jota. Infelizmente, acordamos com a notícia trágica do acidente dele e do seu irmão, então vai aqui todas as minhas condolências para os familiares, para os fãs, para todos os amigos próximos, que o Diogo Jota esteja descansando em paz e toda a força para a família neste momento, ele que deixa 3 filhos, esposa, casou recentemente, realmente uma tragédia que aconteceu hoje, a gente acordou com essa notícia, mas eu desejo tudo de bom aí para a família do Diogo Jota. Eu tenho certeza que lá de cima ele está acompanhando o crescimento dos filhos, a evolução da esposa e principalmente torcendo muito para o Liverpool, que foi o clube onde ele esteve. Um abraço para todo mundo, uma ótima quinta-feira para vocês, até a próxima, tchau!